O que verdadeiramente te impede de mudar de carreira? Seja sincera com você. O que verdadeiramente te impede de mudar de carreira? Eu sou Alessandra de Faria. Eu ajudo mulheres que estão acima de 40 anos a mudarem de carreira e trabalharem com aquilo que gostam. E o meu assunto hoje é esse. O que verdadeiramente te impede de mudar de carreira? Conta pra mim. O quê? Hum? É o medo do que os outros vão falar. É o medo de estar velha demais. É o medo de perder remuneração. Qual é? Qual é o motivo que te impede de mudar de carreira? Estou aqui para falar sobre isso hoje e eu quero te ajudar a virar essa página para o resto da sua vida, porque ninguém merece estar numa carreira que não vê satisfação, felicidade no dia a dia, que você não gosta das atividades, que aquilo é um sofrimento, um fardo para você, você se sente ali como se estivesse jogando tempo fora ou trocando teu tempo apenas pelo dinheiro. Ó, por acaso você está aí num trabalho que você não aguenta mais, só que tem medo de pedir demissão? O que está acontecendo? Que, na real, lá no fundo, está te impedindo de procurar um lugar melhor, de acordo com as suas expectativas para você trabalhar? Ó, esse sentimento é muito comum em muitas pessoas hoje em dia. Elas ficam no trabalho pressionados, infelizes, com medo de pedir demissão, não gostam daquilo que fazem, sente o peso da idade nas costas, ou o peso do tempo que está ali naquela profissão, ou o peso de ter investido muita grana e tempo na formação. Qual é a justificativa que você dá para o seu motivo? Com certeza é medo e apego. Só essas duas coisas. Agora, pode ser medo de muita coisa. Estou aqui para fazer você entender melhor, porque a partir do momento que a gente entende o porquê dos nossos medos, fica mais fácil a gente transpor essa barreira. E eu falo por experiência própria, eu já tive esse medo também. E sabe o que eu ouvia quando eu estava no financeiro e e resolvi mudar para o RH? Que eu não tinha perfil. Não, mas isso não vai dar certo. Nossa, mas a tua carreira já vai tão bem. Aí eu pensava assim, tão bem para quem? Para mim que estou aqui, passando mal, cansada, estressada, problema de saúde mental que está refletindo na saúde física. Esse trabalho tá bom para quem? Eu só pensava isso, mas eu não falava nada para ninguém. Então, no primeiro momento, quando eu manifestei que eu queria sair, eu não recebi apoio. Só que, ó o detalhe, eu não recebi apoio nem das pessoas que me amavam, porque eles acreditavam que aquilo lá era o melhor para mim. Mas só eu sabia o tanto que estava doendo e o tanto que eu estava cansada daquilo lá. E ó, as principais situações que eu me deparo no dia a dia, que minhas alunas me falam, é o medo de não ter grana para pagar as contas. Outro ponto, estou velha demais para fazer uma mudança. Não quero perder os meus direitos aqui. E essa aí eu acho engraçada, que depois eu vou falar para vocês. O quarto, o medo de não conseguir outro emprego ou o medo de não conseguir outra coisa igual ou melhor que essa que eu tenho. Também vou falar um pouquinho mais. Outro, todas as empresas são iguais.
Pelo menos eu fico aqui que eu já conheço, fico nessa merda, porque eu já conheço essa merda aqui, então não vou nem mudar. Aí tem mais outras, né? Ai, o mercado tá difícil, as coisas lá fora estão complicadas, e aí você vai ficando, você vai ficando. Até o dia que você estiver doente, gastando o dinheiro que você ganha aí para tratar da sua saúde. É isso que vai acontecer. Ó, primeiro medo é aquele que mais aparece, medo de financeiramente não ter como pagar as contas. Esse medo, como é que você reduz? Fazendo um plano financeiro. Ah, Alessandro, como que eu vou fazer isso? Se o que eu ganho hoje já dá certinho para eu pagar as contas, ó que coisa engraçada. Tem pai de família que vive com um salário mínimo. Tem outro que vive com dois, tem outro que vive com três, tem outro que vive com 10 mil reais por mês, tem outro que vive com 15, outro que vive com 50 mil reais por mês. Detalhe, detalhe. Para qualquer um que eu perguntar, ele vai falar que não consegue viver com menos do que isso. Só que na realidade, o que é fazer? Precisa viver com menos? Não, precisa fazer um plano. Nesse plano, o que que tem que ter? Vou dar algumas orientações aqui, vá anotando que isso aqui é ouro em pó. Você precisa verificar quais são os gastos que você tem, que você pode cortar, todos os grandes e os pequenos. Por exemplo, aquele streaming lá que você assina, que você nunca usa. Aquela assinatura da Amazon, que você pede livro uma vez por ano, e aí você paga uma assinatura e não assiste aqueles filmes, não assiste nada. Tua conta de telefone, você precisa de um plano com tudo isso aí, então você precisa revisar todos os seus gastos para verificar o que dá para você parar de rasgar dinheiro e jogar fora. Coisa, no plano financeiro, é necessário que a sua família esteja envolvida. Por quê? Porque pode ser que afete eles também. O que é que eles vão fazer? Afetar não pelo lado negativo, mas o que eles vão fazer para auxiliar nesse momento aí de mudança. Organizar os seus gastos. Como que tá? Você está gastando mais do que você ganha, menos do que você ganha? Você tem dívida de curto, médio e longo prazo? Se tem, dá para negociar o que que dá para fazer com essa dívida sua? Faz sentido? Ah, Alessandra, eu não tenho como reduzir meus gastos. Sempre tem alguma coisinha que dá para você gastar menos. Sabe aquele cafezinho que você todo dia paga lá 7, 8 reais? Faça uma conta por mês quanto é. Não estou falando para você deixar de tomar o cafezinho, mas o que, que você pode fazer? Tome um dia sim, um dia não. 3 vezes na semana. Consegue perceber que sempre dá para fazer alguma coisa sem que isso te afete profundamente? Hum? Faz sentido? Ó, outra coisa que você precisa fazer, ter uma reserva de emergência. Como você vai pagar as suas contas nesse momento de mudança? Ah, você vai continuar num trabalho e fazendo o outro paralelo até inverter a curva e você deixar esse aqui? Ah, maravilha. Não, eu preciso deixar esse 100% até esse aqui começar a me dar grana. Quanto tempo? 6 meses? No mínimo, uma reserva de emergência precisa ser para 6 meses, tá? No mínimo. E eu preciso compartilhar com vocês. Para mim, esse plano e essa organização financeira foi uma virada de chave tão grande na minha vida que você não imagina. Foi uma virada de chave absurda. Por quê? Porque eu não tinha noção dos meus gastos versus meu recebimento, porque tinha muita coisinha que eu gastava no dia a dia e não fazia conta. Quando eu tive um apoio
uma ajuda para fazer esse plano, minha cabeça falou: opa, agora tem uma luz no fim do túnel. Antes, quando eu olhava, eu falava: não tem como, não tem como. E aí depois, quando você se debruça e vai trabalhar, olhar detalhe por detalhe, você verifica que tem como sim. Então, esse plano financeiro é o que vai fazer reduzir o teu medo de não conseguir pagar as contas. Vou dar um exemplo de uma aluna minha. Ela morria de medo de perder o emprego. Morria de medo. Aí, o que que eu fiz com ela? Falei, vamos fazer uma conta aqui. Quanto você tem de fundo? Ela trabalhava CLT, mas queria parar para estudar para concurso. Quanto você tem de reserva financeira? Ah, tem tanto. Quanto você tem de FGTS? Tenho tanto. Uma multa de FGTS é mais quanto? Mais isso. Detalhe, ela estava se precavendo, que estava com medo de ser mandada embora, porque via indícios que isso ia acontecer, e queria aproveitar o momento para fazer a mudança de carreira. Sim, você tem quanto de férias proporcionais que você vai receber? 13º proporcional, quanto é? A gente fez uma conta, ela ia ter, sem alterar nenhum gasto. Porque no momento de restrição, você vai reduzir alguns gastos. Ela teria 14 meses para fazer o movimento dela de carreira. E aí ela olhou, opa, não faz sentido então esse medo tão grande que eu estou. Porque em 14 meses, com certeza, eu já estarei ganhando algum dinheiro. Consegue perceber o tanto que isso é libertador? Essa é a palavra. É libertador. Então não precisa ter um medo tão grande quando você se planeja adequadamente. Outro ponto. Segundo item, estou velha demais. Eu estou acima de 40 anos, estou velha demais para mudar de carreira. Hoje em dia as pessoas vão ter de 4 a 6 profissões durante toda a vida. De 4 a 6 profissões. Deixa eu falar as que eu já fui. Eu já fui costureira, eu já fui recepcionista, eu já trabalhei no escritório de contabilidade, contábil, e aí eu entrei no financeiro, fiquei 13 anos no financeiro, aí mudei para o RH, só que fora RH também dou aula e também sou terapeuta. Eu já estou passando, eu estou com 7. Consegue perceber que durante a sua carreira é normal você ir fazendo os movimentos de acordo com o que está acontecendo na sua vida? Outro ponto de atenção, você está velho demais. Sim, você trabalhou aí 5, 10, 15, 20 anos na mesma carreira. Se você tem 40, 45, você vai trabalhar aí pelo menos mais 15, 20 anos em alta performance. Mais 15, 20 anos. Você vai conseguir ficar aí aonde você está? O tempo que você tem, provavelmente para frente, é o tempo que você trabalhou até aqui. Faz sentido? O tempo que você tem para frente é o tempo que você trabalhou até aqui. O que que isso quer dizer? O tempo que você tem para frente é o tempo que você trabalhou até aqui. Isso quer dizer que você ainda tem muita coisa para entregar. Muita coisa. Não faz sentido você ficar numa carreira infeliz. E pesquisa aí na internet. Pessoas acima de 50 anos que fizeram fortuna, você vai se espantar da quantidade de pessoas que depois dos 50 e até depois dos 60 anos mudaram de carreira e fizeram fortuna. É absurdo a quantidade. Você vai olhar, tem muito exemplo. E aí você acha que está aí velha demais. Sabe para mim, quando faz sentido você falar que está velho demais? Quando você não consegue se locomover muito bem, mas você pode usar a sua mente mesmo assim. Alessandra, eu já tô com. Minha avó tá com 90 anos, ela se locomove, ela
faz as atividades dela do dia a dia, ela consegue trabalhar? Provavelmente não, com 90 anos, porque tem alguns problemas de saúde. Agora, duvido que você, até os 65, 70 anos, não consiga estar em alta performance. Duvido. Então, é muito tempo pela frente. Só que assim, vem comigo. Na minha cabeça, só não tem tempo para mudar de carreira quando a pessoa morreu. Só. E tá aí você com 40, 45 anos falando que tá velha demais. O terceiro item, não quero perder os meus direitos, né? As pessoas, principalmente aí quem tá na CLT, gosta muito de falar, eu já tô há 10, 15 anos nessa empresa, não quero perder os meus direitos. Aí eu te pergunto, qual é o seu direito? Normalmente, quando a pessoa fala isso, ela está pensando na multa do FGTS, 40%, né? Do FGTS de multa. Só que, pensa cá comigo, isso só é seu direito se a empresa te demitir. Então você não vai perder direito nenhum porque você não tem, se você pedir demissão. Faz sentido? E outra, esse dinheiro aí, se você mudar de carreira para algo que você goste, você vai conquistar ele muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. Então, esse negócio de perder os seus direitos não faz sentido nenhum para mim, porque a gente só perde aquilo que a gente tem. Em uma situação CLT, você não tem isso, tá? Quarto item, tenho medo de não conseguir outro emprego. Tenho medo que o outro lugar seja pior do que o que eu estou. Você já sabe como conquistou o seu emprego. Você já sabe o que fez para chegar aí onde você está, certo? Digamos que dê tudo errado. O mínimo que você já sabe é como chegar onde você está e conquistar esse lugar que você está. Você já sabe o que fazer para chegar aí. Então não tem por que ter medo. Alessandro, o outro lugar pode ser pior do que o meu. Sim, se você não desenhar e não buscar o lugar que você quer. Se você está num trabalho, numa carreira atual, você nem consegue ter clareza do que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, quando você vai procurar qualquer um outro, qualquer coisa serve. Vou dar um exemplo da Alice no País das Maravilhas. Ela chegou numa encruzilhada, o gato falou para ela: Alice, não, ela perguntou pro gato: Gato, qual caminho eu sigo? Aí o gato perguntou para ela: Alice, aonde você quer chegar? Aí ela disse assim: eu não sei. Aí ele falou: então, qualquer caminho serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Faz sentido? Então, para você pegar um lugar pior que esse aí, só se você não desenhar e se você não tiver clareza de onde você está indo. Não faz sentido ter esse medo. Outro ponto, todas as empresas são iguais, isso não é verdade. Talvez o que você não queira é ser CLT, vou empreender, vou ser mais feliz empreendendo. Opa, bacana. Agora, todas as empresas são iguais? Não. Agora, o que é igual? Todas as empresas têm um ponto positivo e coisas que não são boas. Para você, para a sua cultura, para os seus valores. Toda empresa vai ter ponto positivo e aquilo que você não vai gostar muito. Só que qual a diferença? Se a maioria das coisas estão alinhadas com os seus valores. Então não tem essa de todas as empresas são iguais, porque não é assim. E aí você fica pensando, Alessandro, o mercado está muito difícil, como que eu vou conseguir alguma coisa? Quando você quer, quando você vai atrás, incessantemente, você consegue. Você consegue aquilo que você quer. Então, tire essas armadilhas aí que você fica contando para você, porque a gente é especialista em ficar contando historinhas pra gente, né? Nós somos especialistas. Só que a gente conta historinha
ruim, que não é boa pra gente, que paralisa a gente, só que a gente consegue contar histórias boas também. E aí, eu vou te falar alguns motivos aqui para você identificar se está na hora de você deixar esse emprego, essa carreira. Pensa cá comigo, você se sente que não é reconhecido. A sua remuneração está abaixo do mercado. Você tem um perfil empreendedor e não CLT. Você não vê propósito no que você faz no dia a dia. Você não se encaixa na cultura da empresa. Você não tem equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ou você quer mais flexibilidade, quer mais tempo para você. Se eu ficar listando, tem um monte de motivo para você identificar, para ver se está na hora ou não de você fazer qualquer mudança na sua carreira. Se você acha que o fardo está pesado demais para você, se você se estressa com qualquer coisa, faça uma mudança antes que o teu corpo paralise, ou seja, antes que você fique doente, seja obrigado a fazer alguma coisa. Agora, Alessandra, quais são as vozinhas, né? A gente tem esse monte de voz negativa, só que a gente pode ter um monte de voz positiva também. Nós mesmos falando pra gente palavras que vão auxiliar no dia a dia a gente fazer essa mudança de emprego. Como então? Vou falar algumas aqui. Defina alguns critérios básicos para a nova posição que você quer, para não correr esse risco de fazer a mudança e ir para um lugar igual ou pior. Liste quais são os critérios, o que tem que ter nessa nova posição. Tenha clareza sobre sua função, sobre o que é que você quer fazer no dia a dia. Tenha clareza o que é que você gosta. Esse trabalho vai ser o quê? Outro ponto, revise teu currículo, teu LinkedIn. Se você quiser me mandar ele, eu dou uma revisada e te devolvo. Eu te falo quais são os pontos que eu acredito que você pode mudar no teu currículo. Quarto item, busque novas qualificações. Quais são os gaps que precisa para essa nova posição, para essa nova função? Pesquise por vagas antes de você pedir demissão. Já tem alguma coisa, já tem um plano pronto? Antes não é chegar e pedir demissão. Faça o teu plano, porque isso vai reduzir o teu medo também. Cria reserva de emergência. Considere um seguro de renda. Pense em fazer algum seguro de renda. Isso pode ser benéfico para você. São várias estratégias que vão reduzir o teu medo de sair de onde você está atualmente. Porque quando a gente está paralisado, a gente não consegue ver a saída. A diferença é a gente conseguir fazer um movimento mesmo com medo. Tem um professor, um mentor, o Fausto, que ele fala assim: você está com medo? Coloca a fralda e vai. É isso que ele fala. Por quê? Qualquer mudança vai gerar um medo na gente. Qualquer coisa diferente que aconteça na nossa vida vai gerar esse medo. Então, faça todos esses itens que eu falei, porque eles vão reduzir o seu medo e vai deixar você dar o primeiro passo. Você sabia que o primeiro passo é o mais difícil? A partir do momento que você deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, é mais fácil, porque a roda já está girando. Pensa assim numa roda girando. Ela começar a girar é muito mais energia, mas depois que ela começou, vai indo, ela vai pegando velocidade, vai ficando mais leve, mais fácil. Faz sentido para você? Faz sentido? Ó, o que verdadeiramente te impede para mudar de carreira? Comece a agir hoje em relação a esse item. Ah, tem mais um monte de outros medos? Tem. Medo do que as pessoas vão falar, medo de não dar certo. Tem um monte de medo envolvido, que é bom você ter clareza desse medo, por que você tem medo. O que aconteceu na sua vida para que esse medo seja tão evidente, essa dor seja tão grande?
A partir daí, você consegue atuar nessa causa, fazer o movimento para ter a vida que você quer, com um trabalho de acordo com a vida que você quer ter. Faz sentido? Ó, se você quer alguma ferramenta para te ajudar nesse mapeamento, fala comigo que eu faço questão de te enviar, viu? Ó, um beijo, era isso que eu tinha para hoje.